Meu nome é Rosângela Cavalcante Vasconcelos, tenho 58 anos, mãe de 2 filhos mais lindos do universo. A minha mãe, fiquei muito pouco com ela, né? E a gente era criança, era uma casinha de sapê, aquela terra batida, né? Com aqueles bambus, a gente via até os bambus, mas era legal. A gente era pequenininho, né? Era muito engraçado. Eu digo que eu fui cadinho. Tinha uma novela que o cara chamava Cadinho. Eu fui cadinho. Cadinho com um, cadinho com outro, cadinho com outro, cadinho com outro. Entendeu? Então eu acho que é por isso. Então eu não sei dizer assim, eu amo, sou deslumbrada. Eu não sei ser assim. Mas eu amo o que eu faço. Eu ficar um pouco com a minha tia, um pouco com a minha avó, um pouco com essa tia de Realengo, que é a que eu amo muito demais, da conta. E depois dela, de uma certa idade, voltei para minha avó. E um dos filhos dela, irmão da minha mãe, desse meu tio também, ele foi morar com ela. Aí a minha avó tinha uma casa do lado, aí minha avó pediu a vizinha, eu não estava sabendo de nada, pediu a vizinha para me morar lá. Aí eu chorava, isso eu não me esqueço. Aí a minha avó me dava marmita, assim, pelo muro, porque para não dar despesa a eles totalmente, né? Acabou que teve um aborrecimento com a moça. E aí a mulher dele ficou com ciúme de mim, me arrasou, me botou para fora. Liguei para minha irmã e falei assim, pede o Lúcio, ele era meu motorista de táxi. Aí ele veio buscar para me levar para casa de uma amiga do trabalho que mandou eu morar lá. Eu nunca tinha morado num barraco. Já tinha morado até numa casa de sapê, mas nunca tinha morado num barraco de madeira. Quando eu cheguei lá, meu cunhado entrou, procurou. Quando chegou lá, aí ele olhou para mim, mas é aqui que você vai morar? Aí eu olhei pra ele assim e falei, ué, mas eu vou fazer o quê? Eu vou morar onde? Não sei nada do meu pai. Eu tive ele alguns anos, até morreu na minha companhia, eu que fiz o enterro dele. Mas ele aparecia assim de 3 em 3 anos, de 2 em 2 anos. Eu queria ter a mãe, eu queria ter o pai. Por que ninguém me ama? Então eu achava que eu era desprezada, né? Ignorada. Eu casei com 19 anos. Como meu marido já era muito fechado tipo o Gabriel, meu caçula é fechado igual ele, bem sério, que eu falo, que é ogro, eu chamo de ogro. Eu falei assim, com 3 meses de casado, eu falei assim, eu vou ter filho. E fiquei grávida. Com 3 meses de casado, fiquei grávida do Tiago. Dentro de mim, eu acho que meu marido me fez mal. Eu já tinha aquelas frustrações, né? Do pai, da mãe, da minha avó. Eu tinha uma mágoa da minha avó, porque ela me deu pro vizinho. E aí ele chegou, um dia lá e disse, eu vou embora, não sou bom pai, não sou um bom cristão, porque lá todo mundo era cristão, nem sou bom marido, então eu vou embora. E eu chorei. Aí eu falei, eu vou morrer, eu quero morrer, eu só queria morrer. E o que eu faço para morrer? Nunca soube como é que ia morrer, eu quero morrer. Aí peguei 10 cartelas, 10. Só lembro dos gritos. O que você fez? O que você fez? Aí minha sogra vem querendo matar ele, porque ele era culpado. Aí todo mundo me desceu, me levou para o hospital, chamou essa minha irmã Fátima, que é do meio, ela que foi comigo. Aí Deus quis que eu vivesse. Aí eu entendi que alguém me amava, na minha cabeça. Depois, né? Eu fui assim, por que eu vivi? E eu me recuperei. Me recuperei por mim mesmo, pelos meus filhos, porque eu não sou tudo que eu achei que eu era de ruim, eu não sou a fraca que eu achei que eu era, eu não sou a desprezada que eu achei que eu era lá no passado. Tem um monte de gente que me ama, inclusive essa minha tia de Realengo, que ela me faz... Pra mim, ela é a pessoa que me faz mais sentir amada, abaixo de Deus. E essa menina passou por momentos difíceis, algumas etapas da vida dela, e sempre foi assim, alegre. Onde ela chega o sol. A minha história com costura foi minha tia que me colocou, né, no primeiro emprego, e foi para acabamento e tal. E eu sou muito curiosa, fui aprendendo, fui gostando e fui ficando, né, e fui crescendo dentro do métier, né. A minha história com costura
A princípio, foi em fábricas pequenas que eu mesmo que fui arrumando. As pessoas vinham visitar as fábricas, via eu trabalhando, porque eu sempre fui elétrica, e aí me tirava. Me esperava na porta, perguntava quanto eu ganhava e me dava ou o salário mais a metade ou o dobro. E eu assim fui. Eu amo costurar, porque as pessoas gostam, mas eu não sou vaidosa. Para mim, o dom que Deus me deu, um talento e um dom, e Deus foi me abençoando, me moldando, me ensinando. A palavra de Deus diz que eu sou menina dos olhos de Deus, diz que eu sou preciosa, que eu sou linda, eu sou amada. Então, hoje eu penso assim, entendeu? Se ninguém pensa, um abraço para cada um. Eu acho que o que inspira, que pode inspirar as pessoas em mim, é que eu venci, né? Todas essas lutas, todas essas barreiras, mas eu venci. Deus me deu uma chance, eu vou ser melhor, eu vou ser maior e eu vou ajudar.